Boa noite, esperando a Graciela. Boa noite, Boa noite, Graciela. tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Tudo? Conseguimos de primeira. Pois é, mas está diferente da última vez que eu fiz. Mais importante é que Ai, conseguimos. aqui estamos nós, graças a Deus. E graças a Deus. Ai, boa noite, Janice, Cris, que bom que vocês estão aqui. Uma bela noite para todas nós deusas. Graciela, é uma noite bem especial, que hoje é celebração da primavera, lua cheia, Sim, e foi pois muito é, legal que a gente não programou com essa mudança de ciclo, né? Então, acredito que pois é. a deusa vai abrindo esses momentos especiais, né? Então, hoje é o tema da live de hoje. Então, para quem não me conhece, né, boa noite, gratidão quem já está aqui participando. A gente começou pontualmente às 7 e, e legal que já deu tudo certo. E Graciela, eu sou a Bruna Vicente Leandro, moro atualmente em Garopaba, sou de Laguna, terra da Anitta Garibaldi. Está fazendo agora 200 anos, né, do nascimento dela. E já venho trabalhado há 10 anos na educação pública, sou bióloga de formação, cosmetóloga esteticista, trabalhei como buscadora com algumas terapias e nos últimos anos tenho me dedicado à dança e nessa busca de referências femininas, nessa busca a partir do corpo. E aí conheci a Graciela com seu trabalho maravilhoso, que junta mais ou menos tudo que tem de bom em termos de terapias, estudos, e que tem sido bem revelador, né? Ela oferece um mini curso O Poder da Deusa, e é sobre o poder da deusa que a gente vai falar um pouquinho hoje, Graciela. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para quem não conhece, né? Ok. Muito bem, então, eu sou Graciela Ormesano, argentina, por isso sotaque, mas moro aqui no Brasil há mais de 30 anos, cheguei em 1986, no século passado. Parece incrível falar isso, né? Ah, e fui fazendo assim uma trajetória que começou na Argentina com uma formação em artes visuais. Depois, quando me mudei para o Brasil, fiz a especialização em arte terapia, o mestrado e o doutorado na área de educação. E já no mestrado e no doutorado, eu fui para uma linha de pesquisa de desenvolvimento humano. Então, me aproximei muito da psicologia, não só da psicologia, mas da saúde de uma forma geral, porque um dos professores era psicólogo, o outro era médico, e assim fui indo, me aproximando cada vez mais da área da saúde, até que resolvi me aposentar e chegamos na pandemia. E nesta pandemia, eu senti que precisava fazer alguma coisa, né, para mim, para não pirar de estar dentro de casa, que sou uma pessoa super ativa e gosto muito de abanar as tranças por aí. E também, né, para ajudar as pessoas por essa minha formação como terapeuta e fui fazendo outras formações em terapia transdimensional, em cromoterapia, em alinhamento energético. Fui para a Índia, fiz um curso de Reiki lá, enfim, várias coisas, né, que foram me levando a estes encontros que resolvi criar com base na deusa, por causa de eu haver participado de um grupo que se chama Caminhando com Madalena. E Maria Madalena
é uma personagem da qual eu vou falar, se der o caso, né, ao longo dos nossos encontros, porque é uma mulher, foi, aliás, uma mulher que realmente colocou todo o poder da deusa em pauta naquela época. Graciela, para quem não tem essa caminhada, essa busca, né? Porque é uma coisa inerente do teu ser, também no caso do meu ser, como essa busca. Você foi para a Índia, você tem toda uma formação acadêmica bem ampla, né? De pesquisa, de estudo e ao mesmo tempo uma formação holística, então isso é muito legal. E porque são dois mundos que se encontram, né? O que seria o poder da deusa para uma pessoa que não, de repente, não tem referências? O que poderia significar? O poder da deusa é o mesmo poder de Deus. Exatamente igual. Só que, assim como tem vários avatares, santos, personagens masculinos que foram aparecendo nas diferentes civilizações, eu tento mostrar, através do poder da deusa, também essas deusas, essas mulheres que foram aparecendo ao longo do tempo. E o que eu faço é explorar essa relação entre arte, saúde e sagrado feminino, que são as três coisas mais fortes, digamos assim, na minha caminhada. O que eu percebo hoje é que, lamentavelmente, nós estamos em um mundo que está muito construído ou reconstruído por um masculino violento que deseja um poder através de essa violência, desse abafamento do feminino da mulher, e que está tanto na política quanto no ambiente natural, porque e nas religiões. Se nós vemos hoje, vou falar de algo que está aparecendo agora na mídia, que é a questão do Afeganistão. Que é isso? São homens violentos que unem política com religião e que tentam, através disso, abafar o poder da mulher. Nós não somos diferentes dos homens. Isso é uma construção cultural. Então, o poder, quem disse que Deus é homem? Sim. Da mesma forma que não dá para dizer que Deus é mulher. Existe um ser superior que é pura energia e luz. E a luz tem sexo? Não tem. Então, eu tento colocar estas questões da deusa como uma forma de empoderamento das mulheres. Eu não sou feminista. E não se trata de ser feminista, porque no fim o feminismo parece-me algo semelhante ao masculino que nós estamos criticando. Então, a ideia é poder equilibrar em harmonia essas relações entre masculino e feminino, para que tanto na política como nas religiões não haja uma relação de violência, mas uma harmonização, e para que isso também não acabe prejudicando a nossa Mãe Terra. Porque nós fizemos o encontro com uma deusa chinesa, e o que nós falávamos ontem é dessa necessidade, né, de harmonizar, de se conectar, não sei se de se conectar, de se perceber como parte integrante da natureza e não sentir que a natureza é algo que está fora de nós. Então, o poder da deusa, para mim, pelo menos, significa isso.
Então, Graciela, para uma mulher que sente o começo dessa busca, então ela tem que começar a pensar em termos de religião, porque aí você falou que, no caso, as nossas religiões base, que começou o cristianismo, o judaísmo com um só Deus, né? Trouxe essa perspectiva de Deus masculino, Deus masculinos, e muitas religiões pagãs também acabaram também trazendo deuses masculinos. Então a gente tem, eu trabalhei o convite a deusa para dançar, eu trabalhei com as deusas gregas. Então ali percebi que a maioria das mulheres conheciam mais os deuses gregos do que as referências femininas. Então o poder da deusa, como você falou, na questão de poder de Deus, é bem forte, é bem polêmico, porque a gente tem muito forte essa divisão, né, de um Deus Pai. E eu acho que nós mulheres, quando você escuta, você foi feita a imagem e semelhança de Deus, se a gente vai refletir sobre essa frase que sempre eu tive a minha base foi católica, quando para pensar nisso, mas como imagem e semelhança de Deus, como mulher fica difícil, a gente fica com uma lacuna. A gente fica tipo, mas eu não sou parecida, né, nessa forma de representação, vamos supor, se a própria pintura, né, a arte trazer essa imagem de um Deus Pai, complica um pouco se a gente for pensar assim nessa questão. E a questão do Talibã é muito interessante porque aí entra o patriarcado, que é onde a mulher é colocada em segundo plano, e exatamente toda a jogada agora é política. Na questão, estão usando as mulheres, mas eu acho que tanto usando a nível político, eu também não me considero feminista, apesar que isso também é polêmico, porque as mulheres também acabam sendo muito radicais, né? Nessa questão, porque eu acho que a questão da deusa, como você falou, é a espiritualidade, essa busca dessa referência, essa busca de resgatar aquilo que nos foi impedido, né? Foi simplesmente, isso não serve, nós estamos numa cultura de guerra, nós estamos numa cultura do próprio capitalismo que não para. Então, falar de Deus é falar de muita coisa, não só da imagem, né? Não só da questão da aparência, né? Tem muito, todas as coisas estão envolvidas, política, religião, a nossa própria conduta. Então, seria algo bem amplo se a gente for pensar na questão da deusa. Quando a mulher começa essa caminhada e percebe isso, Graciela, quais são as transformações que você tem percebido que tem acontecido assim? Bom, eu tenho percebido várias mudanças, né? Várias mulheres que se separan dos maridos porque se dan conta que están viviendo una relación abusiva. Mulheres que descubren nos maridos, nos parceiros, en fin, nos namorados, uma relação de reciprocidade, de harmonia, e então sentem que realmente essa é a pessoa que precisa para conviver. Eu percebo também que há um empoderamento em relação a muitas questões culturais, porque se a mulher quiser ficar sozinha, então é uma escolha que ela pode fazer, como a Hestia, dentro das deusas gregas, que gostava de ficar sozinha no seu lar, na frente da lareira, e era feliz assim. Então, não necessariamente as mulheres temos que estar ao lado de um homem. Podemos fazer essa escolha de ficarmos sós. E isso também vai nos dando um outro empoderamento, que é a questão profissional,
batalhar, digamos, dentro do, embora não seja essa a melhor palavra, né? Mas dentro do que nós sabemos que o mercado de trabalho não é fácil. E então, tentar encontrar dentro das possibilidades de cada uma um espaço adequado, não para ser mais que os homens, porque eu vejo também que há um pouco de confusão nas mulheres nesse sentido, nos seus papéis. Precisa ser uma grande profissional ou uma grande empresária, mas não precisa assumir o papel do homem. Não precisa ser a pessoa que pega a arma, que luta, que corta, que fere, que avança, que machuca. Não, pode ser justamente todo o contrário. Pode ser essa grande líder, mas pode ter doçura, pode ser uma mulher que acolhe, pode ser uma mulher que compreende, que harmoniza as relações com a sua liderança entre as pessoas que trabalham para ela. Enfim, há várias questões aí que eu tenho visto que está provocando um desenvolvimento. Que precisa ser equilibrado, então, Graciela, porque a gente se masculinizou, né? Eu posso me colocar dentro disso, porque a própria educação, na escola, na família, aí vem a religião que a gente recebe, né? Quando está num contexto familiar. E aí você falou da questão da mulher, foi uma luta do feminismo, aí entra a questão do feminismo, que não é desconsiderando, né? Mas o feminismo ele foi bem importante para essa a questão do trabalho, educação, esse movimento político, né, para as mulheres alcançarem esse patamar. Só que a partir daí que entra a questão, como você falou, de não reproduzir, porque eu acho que o que está acontecendo agora é exatamente isso. Está se reproduzindo porque foi o único modelo que a gente recebeu até agora, é milenar, né? Então é muito tempo na história, então isso é documentado desde o começo, acho que desde a da primeira civilização, a civilização suméria, 6.000 anos atrás, já fala de reis, as mulheres estavam já em segundo plano, então é muito mais antigo, né, do que a gente pode imaginar, assim, essa questão do masculino, a questão do da competitividade, eu vejo principalmente a competitividade. Aí você falou dessa questão de você manter a liderança, a postura e ao mesmo tempo acolher. E eu acho isso bem conflitante, porque eu percebo que essas características femininas, muitas vezes, elas são deixadas de lado, o acolher, a paciência, né? Porque é considerada não produtiva. E vejo muito isso, esse conflito entre as mulheres, de se manter nessa postura masculinizada para poder conseguir competir mesmo, poder estar ali, e isso que eu acho que está fazendo muito mal para a gente, porque aí a gente perde muita coisa que é inerente, que é nossa. E essa desconexão é o que eu percebo, já percebi em mim, que foi a minha busca, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas essa desconexão de entender o que é uma mente patriarcal, já li muitos artigos sobre isso. Nós continuamos, às vezes, com referências sobre o feminino ou sobre a deusa, mas com uma mente ainda que coloca o homem em primeiro plano, seja o marido, como você falou, como momento de transformação. Não quer dizer que a mulher vai se separar, mas que ela percebe que aquele lugar ela permitiu, né? A gente não é vítima, né? A gente só precisa tomar consciência do nosso papel, né? Mas que ela permitiu, ela botou autoridade no homem e anulou a sua. E o mesmo serve para tudo, né? Um palestrante, às vezes você acha que um homem tem muito mais conhecimento que uma mulher, então isso é bem importante a gente ir desconstruindo e analisando por que eu realmente me sinto mais segura quando um homem
tá numa determinada posição. E aí eu acho que entra a questão patriarcal. Você coloca o homem como primeiro, como mais confiante, né? A maioria dos escritores que escreviam sobre as mulheres foram homens. Nós agora que estamos fazendo, tem escritoras, terapeutas só voltadas para as questões femininas. E tem uma escritora portuguesa que é muito interessante, ela faz umas reflexões sobre a mulher a partir da mãe. E a deusa tem muito a ver também com a grande mãe, né? A grande criadora. Que tem muito assim a questão de gênero, da questão do gênero, que é todo uma questão ampla, mas essa questão de ser mulher muito estereotipada, que ser mulher é muito mais profundo, é cíclico, tem a questão da menstruação, tem a questão do corpo, então o feminino ele está muito ligado a isso. Não tem como um outro ser que não veio nesse corpo realmente ter essa experiência. Então, acho bem importante, porque tem esse estereótipo de ser mulher. Quando o homem se veste de mulher, por exemplo, tem esse estereótipo, né? Ali não é o feminino em si, é um estereótipo. Então, é bem importante, porque eu acho que a gente se fragmenta e se confunde muito. E aí vira essa confusão em relação ao feminino. E em relação à autoridade, Graciela, para a gente, para Maria Madalena, eu só realmente tomei consciência da Maria Madalena como apóstola de Cristo, e eu acho que ela é uma chave para nós em termos de espiritualidade, em termos de liderança feminina, que foi o que não nos foi permitido, ter uma liderança feminina, não, ter uma referência feminina, nesse sentido, assim, no sentido religioso mesmo, né, de busca, foi a Maria Madalena. Então, na pandemia, eu acabei encontrando um livro de uma teóloga que ela estudava exatamente, né, o evangelho dela e a distorção também do fato de que ela foi abafada assim, da história, tirada o protagonismo dela, porque provavelmente, com certeza, ela teria feito uma grande mudança no sentido do patriarcado, no sentido de como as mulheres podiam se expressar através da sua espiritualidade. Eu queria que você falasse da tua caminhada com a Maria Madalena. Bom, tem várias coisas aí na tua fala. Em primeiro lugar, queria dizer que eu não sou contra as feministas, eu, muito pelo contrário, eu sou grata a elas para a gente poder ter hoje essa participação política que nós temos. Só que não gosto de eu me identificar como feminista porque parece-me que estou de alguma forma repetindo o machismo. Então, isso por um lado. Por outro lado, tu falaste da questão patriarcal e acho que aí, se me permites, eu vou fazer um pouquinho de história. Na realidade, até a Idade de Bronze, as civilizações, vou falar assim, de Oriente Médio e a civilização ocidental. Não vou entrar na questão da China, da Índia, do Japão, do Tibete, essas, porque aí teríamos que fazer umas 3 lives seguidas. Então, então, a Idade de Bronze foi o período da civilização na qual se desenvolveu a mistura entre cobre e estanho. Isto foi aproximadamente no ano 3000 a.C. Assim foram criadas lanças com o metal novo descoberto na ponta, e isso fez que os povos guerreiros começassem a atacar o mundo europeu antigo, principalmente da Europa Central até os Balcãs. O mesmo aconteceu no Oriente Médio, com a chegada dos semitas, guerreiros nômades toscos que foram invadindo a Mesopotâmia e o Egito. Assim foram passando a derrocar as civilizações que pertenciam à deusa e implantar os seus próprios deuses. Como os outros povos eram povos agrários, eles não tinham essa força e se encontravam entre duas forças.
Por um lado, os indo-europeus, que chegavam do norte do Mar Negro, e por outro lado, as tribos semitas que estavam subindo do sul em relação à Mesopotâmia. Estes povos, que não eram agricultores, nem os acádios, os semitas e os outros povos do norte, eles eram criadores de gado, de cabras e de ovelhas, então precisavam de pastagem. E como eles eram nômades, foram avançando, avançando para poder ficar com as pastagens que precisavam para seus rebanhos. A cultura que eles tinham era uma cultura guerreira e de saque, com orientação completamente masculina, e chegaram a domesticar o cavalo. Isso foi muitos anos depois, mais ou menos por 1800 antes de Cristo. E com esta domesticação do cavalo, inventaram os carros de guerra, aumentando seu poderio e chegando até a China. Então, a instauração do patriarcado, do qual tu estavas falando, se deu nessa época, de 3.000 anos antes de Cristo até agora. Então, nós, mulheres, hoje, do século XXI, não temos uma referência de matriarcado há milhares de anos. Então, não tem como ser diferente das mulheres querer entrar no mercado de trabalho e fazer isso através de um comportamento masculino. Depois veio a Antiguidade e a Idade Média. Ali se dá uma, eu vou falar pelos historiadores da arte, que são os que eu conheço, porque não sou historiadora, né? Aí se dá uma divergência em relação à datação. Alguns autores consideram que a Antiguidade termina com a queda de Roma, e então seria no século V depois de Cristo. E outros consideram que a Idade Média vai iniciar no momento, no ano zero, com o Cristo. Então, há aí uns 5 séculos no meio, que uns dizem que pertence à Antiguidade, outros dizem que pertence à Idade Média. Na Antiguidade, nós temos a mitologia grega, a romana e a egípcia dentro desta parte assim do mundo, e também nós temos a Bíblia, a Torá e o Alcorão, no que seria a Oriente Médio, né? Mas tanto Egito, Grécia, Roma, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo fazem parte do berço da civilização ocidental a qual todos nós pertencemos. Muito bem, ali há um destaque, então, de dois arquétipos, vou falar assim. Por um lado, está Lilith, que é conhecida como a primeira esposa de Adão. Só que Lilith foi a primeira feminista, porque Lilith não concordava com que Adão tivesse determinadas atitudes com ela, principalmente na questão sexual, que ele queria ficar sempre por cima. Aí ela foi se queixar para Deus, para o Criador, e disse que ela também queria ficar nessa posição. Mas aí não chegaram a um acordo. Então Deus deu para Lilith Satanás como segundo marido e deu a Adão Eva como segunda esposa. Então aí já temos que começar a pensar. Então Lilith, porque queria ter uma igualdade de direitos, foi considerada demoníaca. E para o Adão deram a Eva, que é uma mulher submissa, né? E quem foi que tentou a Eva? A serpente. Então, a Lilith é uma, digamos assim, a forma como ela é retratada
e também através de uma serpente ou através de um animal com garras. Por quê? Porque ela teria essa condição que é tentar ficar igual que o homem. Lilith Mas seria em uma outros mulher lugares, inteira que faz a sua própria escolha. exatamente, bem isso. E aí, claro, né, isso não era conveniente porque aí nós já estávamos 3.000 anos dentro do patriarcado. Sim, Então, do modo como a história foi sendo contada ao longo sim. do tempo. Muito bem. Aí então aparecemos com Maria Madalena, que, segundo alguns contam, ela tinha uma estatueta de Astarte, como era chamada Lilith naquela época. Ela cultuava Astarte porque havia encontrado essa deusa em algum lugar no deserto e ela guardava com carinho e Graciela, de vez em quando só deixa fazia eu seus confirmar pedidos para contigo. ela. Astarte seria uma deusa babilônia, Sim, só que o que é arquétipo é exatamente a na Lilith, região só que tem que hoje diferença. estão acontecendo esses conflitos todos, Oriente Médio. Interessantíssimo. Sim, só que tem diferentes nomes. Astarte Ishtar, né? e Ishtar, Inanna, Inanna, que é enfim, um... dentro de todas essas culturas que há no Oriente Médio, ela foi tendo diversos nomes, mas o arquétipo permanece o Sim. mesmo. Muito bem, aí Maria Madalena, eu vou contar uma versão da história, porque tem muitas versões. Maria Madalena era uma mulher de posses, tinha um excelente relacionamento com o pai levava ela para viajar, ela era uma mulher culta que conhecia várias línguas, só que naquela época as mulheres não tinham direito à herança. Quem tinha direito à herança das mulheres eram os maridos, os irmãos, os tios, os primos, enfim, qualquer homem da família, menos ela. A mulher, a sua palavra não servia para absolutamente nada. Não podia, por exemplo, participar como testemunha num julgamento. Então, ela disse que não quer se casar, ela diz que vai encontrar uma pessoa que ela quiser amar, e assim ela vai tomando decisões e realizando ações que não estavam de acordo com a cultura dessa época na qual ela viveu. Até que conheceu Jesus e se transformou, então, começou a seguir ele e se transformou, então, em uma das suas discípulas, né? E foi a discípula maior de todos os discípulos, tanto assim que foi para ela que ele apareceu depois de haver sido crucificado. Muito bem. Aí um papa, alguns 4 ou 5 séculos depois, não me lembro agora o nome dele, decidiu que ela era uma prostituta. E pronto, para Parece acabar que com a foi história de o Maria nome Magdalena. Omília, eu acho que é isso, 33 o nome do documento. Tem documentado, né? Foi num conselho que o papado se reunia que Sim, eles. está documentado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não quero perder tempo porque não temos muito Sim, tempo, né, com essas informações. Mas assim, o que aconteceu depois disso? Que ela foi simplesmente apagada. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu escolher 4 evangelhos, dos dentre doze, muitos que 12, né? havia, Provavelmente.
né? Porque esses evangelhos eram convenientes para a igreja naquele momento e fizeram de tudo para abafar Maria Madalena. Com o tempo, como a deusa em nenhum momento deixou de se manifestar ao longo de tudo isto que eu venho falando desde a Idade de Bronze, que parece que só os homens tinham poder e conseguiam fazer o que queriam, a deusa, através de diferentes formas, ela estava sempre dando seu pitaco. E foi passando o tempo, teve os cátaros no sul da França que cultuavam a Maria Madalena. Na Idade Média teve os templários que também cultuavam a Maria Madalena, mas tem muitas coisas aí que não são faladas, né? Mistérios, né? Onde estava São o corpo, mistérios, né? exatamente. Até que, em 2016, o Papa resolveu que Maria Madalena não era uma prostituta, mas uma discípula de Não tinha Cristo. mais como Bom, esconder, já encontraram o evangelho. finalmente, né? Finalmente, eles reconheceram. Agora, por que que o Deus é masculino? Se é uma grande luz e a luz não tem sexo. É a energia maior. A energia não tem sexo. Por que que Deus é masculino? Porque era conveniente. Porque que os padres não podem, da Igreja Católica não podem casar-se se os pastores da igreja, das igrejas protestantes podem fazer isso. Ah, eles dizem porque Jesus não se casou. Quem disse? Quem disse que Jesus não se casou? Se naquela época os sacerdotes do judaísmo se casavam e ele era um sacerdote do judaísmo. Não vou defender aqui o Código da Vinci Sim, sim, do é, casamento de sim. Jesus e Maria Madalena. Só quero dizer assim, que é tão absurdo dizer que Jesus e Maria Madalena se casaram, como dizer que não se casaram. Nós não sabemos qual é o documento que existe sobre isto. Não Exatamente. existe E nenhum sabemos poucas documento. partes, né, Graciela? Eu ando lendo que a vida de Jesus foi documentada até os 5 anos de idade pela Bíblia, depois só até os 30. E aí fica a quem quer buscar saber o que aconteceu depois, todo esse período. E aí vem os mistérios, as coisas que, com certeza, como a gente tem aí uma barreira grande para a nossa iluminação, né? Que eu acho que a Maria Madalena, com certeza, eu acho que toda mulher que se conectar com a Maria Madalena vai sentir o quanto ela liberta essa questão, quanto ela abre essa chave. Para mim, foi uma chave para a espiritualidade. E o quanto realmente a gente foi enganada, enganada, anulada, distorcida, porque a gente sabe que nós fazemos isso, mulheres, a gente tem que aprender a parar de fazer, que é distorcer a outra mulher. Maria Madalena foi chamada de prostituta porque prostituta na época era a pior, né? A pior coisa, como que nem a lepra, que ninguém chegava perto. Então era uma forma de acho que dominar mesmo, né? O poder, esse poder que essa mulher, como você falou, que tinha posses, ela não dependia, vinha de uma família abastada, então para aquela época a mulher ela dependia muito do casamento para poder sobreviver, para poder comer, para poder viver, porque ela não podia fazer mais nada, ela precisava de um marido para se sustentar. A gente sabe muito bem disso, né? Documentado. Porém, Maria Madalena já vem com essa E aí foi questão. o contrário, né? Maria Madalena que sustentava a campanha de evangelização de Com Jesus. certeza, e com certeza ela e os apóstolos, aí vem masculino e feminino, foi muito importante esse encontro, né? Eu acredito muito nas duas energias. O nosso masculino ele está distorcido, ele está errado. A gente sabe que se tornou um masculino de violência, de guerra. Não é um masculino harmônico, saudável. A gente sabe muito bem.
Mas Maria Madalena estava exatamente com homens, né, apóstolos, fazendo essa caminhada espiritual. E só em 2016, Graciela, então milênios. milênios. E tinha outras mulheres também, só que não ficaram tão famosas quanto ela, porque foi ela que viu Jesus, foi ela que estava no pé da cruz junto com Maria, né? Quando todos os discípulos fugiram com medo de serem pegos, as mulheres estavam lá firmes e fortes ao pé da cruz, né? E depois, em relação à questão da Igreja Católica, tu controla o tempo, Bruna, porque eu não sei quanto tempo dá para falar nas Eu acho que dá lives um da. pouquinho de uma hora, um pouquinho mais do que uma hora dá. Tá. Não, para não ficar assim uma coisa, Tá, sabe, sem poder dar um temos tchau tempo, para quem temos está tempo. Temos ouvindo. uns 15 minutos, 20. Ok, tá. Outra coisa que a gente tem que considerar é que na Idade Média, que foi que aconteceu de tão terrível em relação às mulheres? A Igreja Católica Apostólica Romana começou com a cassação das bruxas a partir da escrita do Maleus Maleficarum, Martelo das que foi o Bruxas. livro de cabeceira dos juízes da Inquisição. E foi escrito em 1486. Vamos pensar 1486 e 1492. Né? 6 anos antes de Cristóvão Colombo vir para cá Sim. e implantar nas nossas terras a Inquisição, que também teve aqui durante o período da colonização, algo que não tem absolutamente nada a ver com as crenças dos povos originários da América. Sim, que era Muita uma loucura. perspectiva harmônica, uma perspectiva de honrar o feminino. A gente sabe a Pachamama, as culturas andinas, a cultura maia. Claro, tem outras questões aí de sacrifícios e coisas, né? Mas também tem o outro lado dessas culturas eram bem mais pacíficas comparado com o descobrimento. Mas agora você me lembrou uma coisa bem interessante, Graciela, porque junto com a Inquisição e com a chegada, né, dessa... Porque ali seria uma outra ordem mundial, né? Saíram da Europa e foram para as Américas ou para as Índias, né? Tem toda aquela questão. Mas nesse momento que o mundo estava com essa visão de cultura de guerra, e continua a cultura de guerra, a confusão, né, de dominação, destruir uma cultura em prol de outra, porque a outra está armada, é bem simples, a cultura que tem mais tecnologia e está mais bem armada vai dominar um povo pacífico. Infelizmente, essa é a cultura que a gente vive. E nesse mesmo tempo começou uma caça às mulheres, que chamavam de bruxas. E aí vem duas questões que agora que você falou, que é a demonização da mulher. Então Lilith foi demonizada para que tanto as mulheres quanto os homens tivessem medo, né? Você pensa, ela é um demônio, tanto que você procura imagens da Lilith, aparece ela com os chifres e tal. Então essa demonização, a mulher não presta, ela é obscura. E a mesma coisa caça às bruxas, porque as mulheres que tinham dominavam algo que os homens provavelmente não podiam. A gente vê que no fundo é um medo muito grande das mulheres. Eu percebo assim, eu vejo que é um medo muito grande na história do que a mulher é capaz. E aí escrevem, né, como você falou, o Martelo das Bruxas, escrevem um livro legitimando a morte e tortura de muitas mulheres. Então isso eu acho que é uma coisa muito forte, não é muito antiga, não é tão antigo quanto você falou do contexto histórico, não é tão antigo quanto as outras coisas que a gente estava falando, então são 500 anos atrás, praticamente. E com certeza a gente tem uma memória muito grande e até medo. Às vezes eu vejo um medo das mulheres que estão começando em relação a Deus, a uma certa. Por quê? Porque eu acho que tem essa coisa da bruxa, porque a bruxa, como uma mulher que era perigosa, como uma mulher que tinha que ser perseguida,
É a mesma coisa da Lilith como um demônio. Ela não era um demônio, mas é uma forma de controlar as pessoas. A gente sabe que as histórias, você conta uma história, se a pessoa não tem informação suficiente, ela vai acreditar. Se ela não questionar se realmente aquilo que está sendo falado para ela é verdade, ela não vai acreditar. E eu só vou te trazer aqui uma questão pessoal que eu passei, que eu discuti com um pastor. Eu não sabia que era um pastor depois que eu descobri. Porque nós estávamos numa conversa, eu e outro terapeuta, um homem, que ele começou a falar da parte feminina de Deus, numa visão que ele teve, um trabalho que ele teve essas visões. E a gente tava ali, ele estava ouvindo, né? Tava no mesmo lugar. E ele se levantou e falou assim: "Me desculpa". E ele falou assim: "Mas eu não acredito nisso que vocês estão falando". Ele ficou muito incomodado. E por quê? Não acredita no quê? Ah, que Deus tem uma parte feminina. E, e eu assim, como assim? Como não acredita? Eu não sabia que ele era pastor até o momento. A gente conversou com um desconhecido que estava ali brigando por causa disso. E aí ele falou: não, Deus é pai, é imagem e semelhança e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu falei assim: mas quem pariu o senhor? Eu não sabia o que falar. Eu falei: mas quem pariu o senhor? Foi a sua mãe ou foi seu pai? E ele falou, Graciela, para ver como é forte as nossas crenças e às vezes a questão da informação, da visão e da mente patriarcal, de achar que é Deus e pronto, e a questão religiosa. Ele falou: foi meu pai. E eu não falei nada porque eu vi que foi um ato falho. Ele realmente, eu fiquei bem assustada porque ele falou bem rápido. Então, era tão forte a crença dele de que Deus era pai, que nós dois estávamos dois loucos conversando, e não eram duas mulheres, era eu e outro homem, que aquilo foi como se a gente estivesse ofendendo. E pelo que a gente está falando, nós mulheres que fomos ofendidas, nós mulheres que fomos usadas, nós mulheres que não fomos. Se a gente não acordar e entender a partir do contexto histórico, né? Por isso que eu acho bem importante conversar contigo, Graciela, porque a gente precisa estudar, precisa de um contexto histórico para poder chegar no autoconhecimento, precisa de uma base de informações e precisa ter curiosidade, porque aí tem muita coisa que a gente pode estar pesquisando. E eu queria que você falasse um pouquinho então do teu curso, Graciela, porque você é uma porta, né, para esse conhecimento da deusa. Como que funciona, como é que tá, como que você vai continuar, o que você propõe para as mulheres? Sim. Primeiro, eu preciso falar uma coisa em relação a esse homem, que, que acho que ele nunca leu Carl Gustav Jung, que ele disse que em toda mulher há um aspecto masculino e em todo homem há um aspecto feminino, denominados ânima e ânimos. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós temos os dois aspectos em nós, embora nosso corpo seja de uma forma, mas o nosso self seja de outra, então ele também tem e Deus também tem que ter. Mas é uma Então, desconexão, a é uma próxima vez, tu desconexão, manda né? ler os livros de Mas assim, como ele é os pastor, livros como da ele é psicologia pastor também, profunda. Graciela, e como ele fala só da Bíblia, ele não tem outras Sim, informações, e as próprias mulheres que vão ao culto também não discutem. Eu falei de Maria Madalena, eu falei, por que Maria Madalena não está na Bíblia? E bem doida, assim, ele assim, ah, mas Lucas falou dela, mas mas, eles não entendeu? Lucas acreditam falou em dela, tanto. ele não quer saber dela, quer saber que um outro homem falou dela. Então ali foi bem interessante, assim, para perceber no dia a dia isso, né? O quanto é forte a questão para ele, a autoridade masculina. E ele é homem e a autoridade masculina é a principal. E se uma mulher não questionar, como que ele vai aprender? Né? Não é que ele esteja errado, Sim, é que ele não teve a oportunidade de pensar de outra forma, ou de olhar para a mulher e reconhecê-la também na mesma potência que uma autoridade masculina. Então foi bem interessante.
E em relação aos encontros que a gente faz, eu decidi fazer, criar o Instituto Ormesano, e a partir dele, então, a gente faz uma reunião por mês com uma deusa diferente para mostrar que a deusa existiu em absolutamente todas as civilizações. E eu tento a cada mês de apresentar uma deusa diferente. Já teve grega, romana, dos povos celtas, dos povos aqui ameríndios. Agora vai ter no próximo mês do povo Hopi, da América do Norte. Em novembro vai ter da Índia e em dezembro vai ter dos celtas. Então, assim, a cada encontro é apresentada uma deusa e fazemos eu conto um pouquinho a narrativa mítica desta deusa e depois fazemos alguma atividade que possa ser, na qual as pessoas possam participar, que pode ser um exercício físico, pode ser arte, enfim, diversas coisas, diversas atividades diferentes para que seja um encontro interativo e não só que eu esteja falando sobre a deusa. E também, agora em dezembro, vai fazer o 13º encontro. E eu comecei a fazer isso a partir da pandemia. Então pensei, 13 encontros, as 13 13 luas. luas. Então Um ciclo na área inteira. estou pensando em encerrar esse ciclo, mas não encerrar os encontros com as deusas, mas no próximo ano foram ofertados também, através do Instituto Ormesano, diversos minicursos gratuitos por meus parceiros. E então estou pensando no próximo ano, agora nós vamos ter uma reunião no dia 3, no domingo, para nós oferecer cursos para as pessoas que tenham este interesse, para continuar ofertando os encontros da deusa, mas também fazer nas 4 datas principais das estações, outono, inverno, primavera e verão, um trabalho especial. Então, assim, as ideias são muitas. Quem quiser informações, que procure no Instagram o Instituto Ormesano, onde eu sempre publico os eventos que vai tendo. Inclusive, tu participaste de um, né, Eu Bruna? participei e também meu esposo participou, então é Como, bem não, legal que mostrando a dança, isso que eu quero com a dizer, dança, como sim, com a dança, mas colaboradora. é legal também que meu esposo participou, então a importância dos homens também, porque senão a gente Claro. aprende um monte e depois os homens ficam sem referência também para esses conhecimentos, então é bem importante também a participação dos homens. Os meus trabalhos de dança eu sempre Sí, conduzi com porque as falar da mulheres. deusa não é porque seja, Eu sempre não é exclusivamente para o feminino. Sim, eu até fiz, quando eu fiz as 4 direções, alguns homens entraram em contato quando eu trabalhei com a dança e o xamanismo, mas eu não senti, como eu queria trabalhar o útero, né? Então, especificamente o útero, eu não acabei abrindo, mas foi interessante que alguns homens estavam interessados, né? Então, os homens, alguns homens têm interesse, né? É claro que aí tem toda uma questão que aí é eles que têm que resgatar, não é a gente. Já não é fácil pra gente, na verdade, porque como a gente falou hoje na live, né, Graciela, é muita coisa, tem muitas referências, então acho que vai ser bem importante esse teu trabalho de curso, porque aí você falou de figuras bem importantes como a Lilith, que tem que pesquisar bastante, eu tenho bastante interesse, eu tenho estudado um pouco, mas tem bastante material, Maria Madalena tem bastante material, são figuras aí bem interessantes. A própria Eva, os símbolos, né, que você já vem numa linha de Jung, né, então a serpente, ela tem todas as culturas, a questão da serpente a gente tem
a questão também de que ela vem como um símbolo de iluminação, mas outras culturas trazem por mal. Então a gente precisa dessa base de estudos para começar a criar a nossa relação a partir com a deusa, assim, eu vejo dessa forma. Na dança foi assim. Eu ia lendo, ia vendo as imagens e ia criando. Que movimento trazia para o abstrato? Que movimento, como que essa deusa ela pode me contemplar? Como ela pode fortalecer a minha identidade? Eu acho que é bem a nossa busca, né? Nós estamos construindo, né, a nossa identidade. E aí, às vezes as pessoas perguntam, mas como começar? Eu acho que é muito particular para cada mulher, né? A questão histórica é a questão histórica, não vai mudar, mas a deusa que vai te chamar a atenção, ou como ela vai chegar até você, eu acho que isso é muito particular, porque nós somos muito. A gente tem arquétipos que nos regem que são muito diferentes, né? Então, nós mulheres temos essa questão. Eu trabalhei com o arquétipo das deusas gregas, foi muito legal, porque ali a gente vai entendendo, né, por que as mulheres são diferentes e porque muitas não se identificam, que a gente não precisa se identificar com tudo. A gente tem que identificar com aquilo que faz sentido para, né, o que faz sentido para mim, qual arquétipo que me rege, se eu sou mais extrovertida, se eu sou mais introspectiva, se eu sou mais urbana, e tem deusas para tudo, como você falou, todas as culturas, todo canto do planeta a deusa dá um jeito de se manifestar. Hoje eu acho que o Talibã, a questão do Talibã é muito triste, muito complicada, já vem de tempos. Então a gente vê que no contexto histórico aquela região era muito rica. A gente tem as deusas, né? Inanna é uma deusa suméria, estudo um pouco sobre ela, então. Inanna é uma das primeiras, assim, né? Vamos dizer assim, mais antigas em termos da civilização, né? Que a Suméria seria a primeira civilização. E hoje a gente vê que aquela região está devastada, né? Isso foi tomado por uma ideia de um Deus único, né? De uma mulher submissa, de uma mulher que, por algum motivo, como a gente está vendo, a ideia de que ela não possa estudar, que ela não possa... ela atrapalha. Aqueles homens estão todos perdidos lá. Eu não julgo eles, apesar das coisas horríveis que a gente sabe, porque é a cultura que a gente está. É o que eles aprenderam, o que eles são, eu vejo que é o que eles são ensinados desde crianças. Aqueles homens são ensinados a odiar as mulheres. Então eu vejo muito isso. A gente tem essa cultura do ódio impregnada e em alguns lugares realmente é bem complicado. Mas não é o que o islamismo, enquanto religião, diz no seu livro Sim, sagrado. sim. Que aí tem a questão novamente da distorção. Tem o que perpassa ali é o poder, Exatamente. a luta pelo poder. E sempre o poder vai lá e transforma as mulheres em. Ou matam, né? Eu sei que basicamente as mulheres que tinham alguma posição política já foram mortas. Então, infelizmente é isso, né? A nossa realidade é que é, tem, tem essa cultura que nós estamos ainda é patriarcal. Então a gente tem que ter essa clareza, essa lucidez também, né? Nós ainda estamos numa cultura patriarcal, por mais que a gente possa falar, por mais que a gente possa estudar, por mais que a gente, eu acho que nós tivemos, como no caso a gente cita novamente o feminismo, essa luta que foi importante e que abriu um espaço, mas em termos de sistema a gente ainda continua com a cultura de guerra, a cultura que não é das 13 luas, como a gente estava falando agora, que é o nosso calendário que ele não tem nenhuma conexão espiritual, né? É um calendário gregoriano antigo, utilizado para impostos. Então, é bem interessante isso, porque você trouxe as 13 luas, que é o que a contagem do ano inteiro dá exatamente 13 luas, né? Muitos povos harmônicos antigos, e principalmente eu acho que também os índios, né, de toda a América Latina contam a partir das luas. Então, Graciela, eu agradeço bastante assim pela oportunidade, né? É uma honra estar aqui contigo, que esse conhecimento chegue para muitas mulheres. Eu sei que você
já tem aí também já um número grande de pessoas que estudam contigo. E espero que muito, muito mais, porque a gente precisa dessa discussão, a gente precisa desse espaço, a gente precisa perceber o que a gente precisa aprender, tá aberta, né, para isso. A gente precisa tirar os pastores e padres da nossa mente, trazer Maria Madalena, trazer Lilith, trazer referências femininas, harmonizar isso, né? Principalmente como referências mesmo, né? Como referências, como autoridades também espirituais, né? Lideranças espirituais. Eu acho bem importante. Eu vejo que as mulheres estão tomando a liderança espiritual em vários segmentos, como benzendeiras, como mulheres que largaram templos, né, quem vai na linha indiana, as monjas. Então hoje a gente tem graças a Deus, muitas mulheres que estão fazendo esse movimento, esse resgate. Y básicamente cada uma encontrar a deusa dentro de si. Exatamente. Esse é o grande segredo. Isso mesmo. Eu também te agradeço, Bruna, pela oportunidade e também as pessoas que estão aqui presentes. Teve uma pessoa, acho que foi a Clênia, que pediu se tu podia deixar gravado. Sim, vou Não tentar. sei se isso é Vou deixar aqui e vou possível. tentar baixar para colocar no YouTube. Eu te passo o link. Pode deixar. Ótimo. Gratidão, então, e uma boa noite para todas as presentes e para todos os homens que vierem assistir depois. Gratidão, Um forte Graciela. Boa abraço. noite. E uma ótima Boa primavera, noite. início de primavera. Que assim seja.